Como eu já disse anteriormente aqui no canal, eu gosto muito do catálogo da Amazon, eu acho que é talvez o mais rico de todos os streamings, mas ao mesmo tempo o algoritmo é muito ruim. É muito difícil você achar filmes bons ali dentro, tem muitos que acabam ficando perdidos, e até por isso eu vou usar esse vídeo como uma espécie de vídeo de recomendações, em que eu vou recomendar 7 filmes de ação que vale muito a pena assistir. Para fazer esse vídeo eu acabei entrando no catálogo da Amazon para ver os filmes que eu ia escolher e tal, e quando eu vi eu tava passando mais de 1 hora ali dentro, pulando de um filme pro outro, anotando um atrás do outro. Então eu anotei muito filme da Amazon que pode servir de recomendação, de vários gêneros diferentes. Então se vocês gostarem dessa lista, eu pretendo fazer uma parte 2 de filmes de ação, uma parte 3 talvez de filme de ação, e também pretendo fazer de todos os outros gêneros, já fiz de comédia e quero fazer também uma parte 2 de comédia. Então comentem aí embaixo se vocês querem essas listas de recomendação e também comentem aí embaixo se tem alguma crítica de filme antigo que você quer que a gente faça, que a gente pode fazer com a maior felicidade do mundo. O Bong Joon-ho tá em alta, acabou de ganhar o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor filme estrangeiro, melhor roteiro, então eu vou começar com um filme dele que vai ir para um lado um pouco mais de ação, apesar de ter também todo esse lado das classes sociais e como funciona toda a nossa sociedade. Eu estou falando de Expresso do Amanhã, que na Amazon eu acho que só tá com o título em inglês, que é Snowpiercer, filme de 2015 protagonizado pelo Chris Evans, que também tem Jamie Bell, John Hurt, Ed Harris, Tilda Swinton e mais um monte de gente boa. É um baita elenco, como é de costume nos filmes do Bong Joon-ho, e aqui a história é basicamente de um futuro meio apocalíptico que vive como se fosse uma era do gelo, onde ninguém consegue sobreviver e os únicos sobreviventes do mundo ficam em um trem que não pode parar de funcionar nunca. Esse trem fica rodando o mundo inteiro e essas pessoas só assim conseguem sobreviver. E esse trem ele vai ser dividido em várias classes. Então lá pro fundão vão estar as pessoas mais pobres, todas elas em um lugar mais escuro, mais sujo, e aí você vai passando os vagões, você vai descobrindo que cada um vai funcionar de uma forma diferente. Então em um vai ter uma escola, em outro vai ser o lado mais da festa, e aí vão ter as pessoas mais ricas. Então vão ser todas essas classes sociais, e o filme vai funcionar muito bem como ele vai mostrar toda essa ambientação. Então os personagens eles vão descobrindo esses novos vagões, e ao mesmo tempo a gente vai descobrindo esses novos vagões, a gente vai vendo como funciona todo aquele ambiente a partir do momento que as ações vão se desenvolvendo. É um filme socialmente bastante relevante, que tem uma bela direção do Bong Joon-ho, e como em muitos filmes dele, vai ter um certo estranhamento no design de produção, em algumas interpretações, alguns personagens, vai ser um pouco exagerado, mas propositalmente exagerado, que eu acho que cabe muito bem nesse filme, e eu coloquei como filme de ação porque esse filme tem ótimas sequências de ação também. Então tem uma que de repente vai apagar a luz e vai acontecer algumas coisas que é simplesmente fantástica. Então eu acho que é um filme que vale a pena conferir, que vai trazer tanto a ação como a questão social, como a questão de um futuro distópico. É um filme que vai funcionar em diversos gêneros, em diversas camadas, e para quem gosta de todas elas é um prato cheio. O segundo filme da lista é um filme obrigatório para quem gosta de filmes policiais. Eu estou falando de Fogo Contra Fogo, que eu acho que na Amazon também só tá pelo seu nome original, que é Heat. Filme de 1995, dirigido pelo Michael Mann, diretor de O Informante, de Colateral, de Inimigos Públicos, de O Último dos Moicanos. Ele é um mestre desse cinema policial, e o que a gente vai ter aqui é aquela típica disputa de gato e rato, em que a gente vai ter os vilões, os assaltantes e o policial que persegue esses assaltantes. O líder de um lado vai ser o Al Pacino, do outro vai ser o Robert De Niro. Eu acho que isso já é o suficiente para vocês quererem assistir esse filme. É o primeiro filme em que os dois contracenam, apesar de ser por pouco tempo, mas serve um pouco pra gente que gosta dos dois aproveitar toda essa disputa entre eles, e é um daqueles filmes em que os dois personagens são tão bem construídos
que a gente acaba gostando deles, a gente acaba sentindo empatia por eles. E tudo isso torna o filme muito mais interessante. A gente quer saber como vai resolver aquilo, a gente fica na torcida por um lado, mas ao mesmo tempo gostando do outro. E além de toda essa construção de personagem, de todo esse roteiro muito bem desenvolvido, a gente tem uma cena de tiroteio aqui que é uma das mais clássicas do gênero no cinema. O terceiro filme da lista é um dos mais subestimados da carreira de um grande diretor. Eu estou falando de Minority Report, do Steven Spielberg. Eu não sei por que esse filme ele acaba sendo muito esquecido. É um dos melhores filmes do gênero, é um dos melhores filmes de futuro meio distópico, meio tecnológico. É extremamente bem dirigido pelo Spielberg e tem toda uma construção muito boa do roteiro. E tem o Tom Cruise correndo como em todos os filmes dele, o que é sempre muito legal de ver. O que a gente acompanha aqui é um futuro em que tem todo um sistema anticrime em que eles de alguma forma, eu não vou falar como, mas eles conseguem descobrir uma pessoa quando ela vai cometer o crime, e esse sistema faz com que a polícia consiga impedir o crime antes de acontecer. É um filme que vai trazer bastante debates do ser humano. Então, será que a pessoa de última hora ela não podia mudar de ideia e não cometer o crime? Será que esse sistema é realmente justo? Será que esse sistema ele não é manipulado de alguma forma? A gente vai ver isso no filme. Então ele vai trabalhar todo esse lado do livre-arbítrio, se o ser humano ele não é muito mais complexo do que essa visão de previsibilidade. E aí a gente vai ter o protagonista do Tom Cruise, que é alguém que está dentro do sistema, e aí ele acaba sendo perseguido pelo sistema e ele tem que escapar e fugir. E a partir daí, além desse lado mais complexo, a gente também tem várias sequências de ação, várias sequências de suspense. Então tem uma envolvendo uma banheira, gelo e um olho, que eu não vou falar mais do que isso, que é simplesmente fantástica, uma cena muito tensa. E aí a gente tem toda a correria do Tom Cruise também. Um filme extremamente bem dirigido, extremamente bem escrito e que vale muito a pena conferir se você ainda não viu. É um dos meus filmes favoritos da carreira do Spielberg, mas ele acaba ficando esquecido, não sei porquê. O cinema oriental sempre teve a ação como uma das suas vertentes mais fortes, e é isso que eu vou trazer aqui com esse filme chamado A Vilã, de 2017, dirigido pelo Jung Byung-gil, que de todos dessa lista, se a gente analisar o roteiro, ele é sem dúvida o mais fraco. Vai ter todo um envolvimento emocional, um lado de romance ali, que eu acho um pouco clichê. Mas no que se trata de ação, esse filme é um dos melhores dessa lista, se não o melhor. Eu não vou falar muito sobre ele. Só assista a cena inicial, que tem quase 10 minutos, sem corte, com uma pegada meio de gameplay em primeira pessoa, em que a gente vai acompanhando a personagem sem saber quem é ela até o momento, e ela vai matar um monte de gente, vai lutar com um monte de gente, aí ela cai, aí ela troca de arma, aí ela continua lutando, e tudo isso acontecendo meio que em plano sequência, óbvio, com alguns cortes escondidos ali. É uma sequência de 10 minutos fantástica, uma das melhores que eu já vi no gênero. Então assista essa sequência, que é a sequência inicial. Se você gostar, aí você continua vendo o filme. Se você não gostar, você já pode parar por ali, porque sem dúvida essa sequência inicial, pra mim, é a melhor sequência do filme, apesar do filme ter outras grandes sequências de ação também. E o quinto filme dessa lista é meio que uma indicação dupla da minha franquia queridinha de ação dos últimos anos, uma franquia que eu uso sempre como referência para falar de como se dirigir ação. É óbvio que eu estou falando de John Wick, eu estou falando principalmente do primeiro, do De Volta ao Jogo, que veio com esse título para o Brasil, mas na Amazon também tem o terceiro filme, que é o meu favorito da franquia, que também já tem crítica aqui no canal. O primeiro filme é dirigido pelo Chad Stahelski e co-dirigido pelo David Leitch, lá de Atômica, e o terceiro é dirigido só pelo Chad Stahelski. Ele que é um diretor que começou muito como coreógrafo de cenas de ação, então por isso ele conhece muito do gênero, ele sabe muito como filmar cenas de ação e ele sabe muito como coreografar cenas de ação. E o David Leitch é também um diretor muito bom de ação, porque se pegar dos últimos anos de Hollywood, eu acho que o único filme capaz de rivalizar com John Wick em sequências de ação é Atômica, que é dirigida pelo David Leitch.
apesar de, no contexto geral do filme, John Wick ser muito mais filme do que Atômica. E eu acho que não é loucura comparar John Wick já com grandes franquias de ação como Missão Impossível, como 007, como a franquia Bourne, que eu gosto bastante, já recomendei aqui também. Mas a proposta aqui é completamente diferente. É um universo bastante particular, que principalmente no primeiro filme é só mais um pano de fundo para usar como desculpa para ter toda essa ação. Então são roteiros bastante diretos, mas que conseguem concentrar muito bem a ação e construir muito bem esse universo meio estranho, meio bizarro, meio exagerado, que é todo esse mundo de John Wick. E aqui a ação ela não vai para um lado realista, ela vai para um lado muito técnico, muito visual, que é quase como se fosse um balé em tela. Então todos os movimentos aqui, eles têm um significado muito forte e é muito bonito de ver, além de ser muito impactante, porque a gente tem aqui o Keanu Reeves, que ele protagoniza as próprias cenas de ação sem dublê, e tudo isso permite com que tenha muito menos cortes, então tudo é feito em um plano sequência muito maior, com muito mais estilo, e tem todo aquele lance dos movimentos que ele faz, como ele vai matar os adversários dele, que ficou até bastante conhecido, aqueles 2 tiros que ele usa bastante. E se a gente pegar o terceiro filme, então tem sequências de ação ainda melhores, a sequência da faca ali, a sequência da biblioteca, são diversas sequências que ficam na sua mente. Se você gosta de filmes de ação, não tem como você não ter assistido os filmes da franquia John Wick. O sexto filme é de 1990 e é de outro mestre do cinema de ação, principalmente ali dos anos 80. Eu estou falando de Caçada ao Outubro Vermelho, de John McTiernan, o mesmo diretor de Duro de Matar, um dos melhores filmes de ação da história, e de Predador, outro filme de ação fantástico dos anos 80. E Caçada ao Outubro Vermelho é um filme dele que acaba ficando meio esquecido, mas tem praticamente a mesma qualidade dos seus filmes anteriores. Eu acho o Duro de Matar o melhor da carreira dele, sem sombra de dúvidas. Então esse é um filme que vai trazer o personagem do Jack Ryan, eu acho que é um dos primeiros filmes a trazer esse icônico personagem que já apareceu diversas vezes no cinema, nas séries e, claro, os livros que originaram tudo isso. E aqui a gente vai ter todo esse lado da espionagem no meio da Guerra Fria, então todo esse contexto social vai ser muito importante pra gente entender a história. E aí, além do Jack Ryan e do Alec Baldwin, a gente vai ter o outro lado, que é o personagem do Sean Connery, que é bastante enigmático no começo, então muito do filme vai ser a gente tentando descobrir as motivações dele, vendo todas essas redes formadas por espionagem, que é muito comum nesse tipo de filme, e acompanhando o Jack Ryan como se fosse o olhar do público também, pra gente começar a entender toda aquela situação, as traições e tal. Boa parte do filme se passa num submarino, então toda essa ambientação é muito boa, funciona muito bem, até de um lado meio claustrofóbico, que une muito bem a ação dos anos 80/90 com um pouco também do suspense. Só que apesar de tudo isso, a montagem é muito boa e o filme nunca se torna cansativo. Pra você que gosta de Predador e Duro de Matar, vale assistir também esse outro filme do John McTiernan, que eu acho que vocês vão gostar bastante. E como sétimo lugar, eu tinha um monte de filme pra colocar aqui, filme do Indiana Jones, Kill Bill, Sicário, mais um monte de filmes de ação que tem na Amazon, mas eu decidi colocar um filme aqui um pouco mais galhofa, principalmente se a gente assistir nos dias de hoje. É um filme de 1979, dirigido pelo Walter Hill, chamado Warriors, ou The Warriors. Filme que, apesar de se passar no final dos anos 70, ele tem toda uma pegada bastante oitentista, e como eu disse, hoje ele parece bastante galhofa, porque ele é todo meio exagerado aqui, e vai acompanhar uma gangue, a gangue dos Warriors, que começa a ser perseguida durante a noite, depois do líder ali que meio que une todas as gangues ser assassinado, e todos vão achar que os Warriors são os culpados. Então eles vão ter que sobreviver a essa noite, e aí vai trazer todo esse lado do submundo, algo que foi bastante explorado no cinema, eu gosto muito, que é todo esse mundo particular da madrugada, da cidade grande, que o Scorsese explorou muito com Nova York, e aqui a gente vai ver tudo isso com uma lógica um pouco diferente, um universo um pouco mais exagerado, como eu disse. Tem sequências de ação aqui que eu não vou dizer que são sequências de ação muito boas, porque se você assistir hoje pode causar um certo estranhamento.
mas são sequências de ação muito legais, até por a gente se situar naquela época. Então todo um uso de uma montagem mais aparente e tudo mais, que torna o filme de certa forma artificial, mas que tudo isso é bastante proposital. Então assim, é um filme que vale a pena conferir para ver todo esse universo particular que ele cria. E é um filme também que tem bastante público, tem muita gente que gosta e é fanático por Warriors. Então vale a pena conferir até para gerar uma discussão e para se divertir assistindo esse filme. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da lista. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês já viram esses filmes. E se vocês querem uma lista 2 de ação, se vocês querem listas de outros gêneros também que estão na Amazon, passa lá para ver o nosso outro vídeo de filmes de ação na Netflix. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, curtam o vídeo se gostaram e também passa aqui no primeiro comentário fixado que a gente deixa as nossas outras redes sociais. Então a gente faz recomendações no Instagram também, a gente usa bastante o Stories lá, tem também o nosso Twitter que a gente deixa bastante ativo e o nosso podcast também que a gente usa bastante. Por hoje é isso e corta!